Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Coab, assaltantes de agência bancária seguem foragidos. Inquérito apura o caso. BR-010, Polícia Rodoviária Federal reage a ataque de criminosos. Um deles foi preso. UFMA abre 45ª edição do FEMACO, Festival Maranhense de Coros. Diário COP30. Conflito na entrada das Zonas Sul chamou atenção na noite de ontem. Manifestantes de diferentes grupos sociais que participavam da Marcha Global Saúde e Clima desviaram o trajeto e tentaram entrar na área exclusiva para pessoas credenciadas, destinada às negociações oficiais do evento. No esporte, segundo Maranhão Fight Night, conta com 7 lutas profissionais de K.1 e MMA. Sampaio anuncia novo técnico Luciano Quadros para 2026. Corrida Equatorial abre inscrições. No comentário musical, Gilberto Mineiro apresenta o quarteto canadense Songs of Tales. No Rádio Opinião, história política e intelectual do Brasil, com foco nas comemorações dos 150 anos da independência no Maranhão e no Pará, em 1972 e 1973, com o professor doutor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão, Marcelo Schetti. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h17 agora. Bom dia, Mayra Nogueira, bom dia a todos. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, Mayra Nogueira, dia 12 de novembro de 2025, hoje Dia Mundial da Pneumonia. Também é Dia Mundial do Hip Hop. Dia Nacional da Liberdade. Dia do Diretor de Escola. Dia do Psicopedagogo. Dia Nacional do Inventor. Dia do Fluminense Futebol Clube. É Dia do Supermercado. É Dia do Pantanal. Também Dia da Indústria Automobilística. Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7h18. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente no site da 106, YouTube e também no aplicativo da Rádio Universidade que você pode baixar no site universidadefm.ufma.br. Por aqui você já pode acompanhar as imagens. COP30, Maranhão no clima, em O Imparcial. Brandão lança programa pioneiro para proteger a Amazônia com Saberes da Floresta. Brandão anuncia agentes ambientais comunitários em Belém, financiando 5.000 bolsas para povos tradicionais. Tem análise também, não é isso, Mayra? Isso, de Raimundo Borges. As lições da COP30 para a questão da terra no Maranhão. Evento destaca a arte periférica em São Luís. Mostra gratuita reunirá uma programação que celebra música, dança e artes visuais com batalhas de rimas, danças urbanas, grafite, slam e cultura ballroom. Descarbonização dos transportes em pauta. Pelo menos 121 empresas, concessionárias, secretarias municipais e associações ligadas ao setor de mobilidade urbana aderiram à coalizão para a descarbonização dos transportes. A aliança promete reduzir em até 70% as emissões de gases do efeito estufa até 2050. E assalto de cinema é realizado na Coab. Bandidos armados invadiram banco, trancaram funcionários na cozinha e levaram quantia em dinheiro. Até o helicóptero do CTA pousou na avenida. Além do dinheiro, os assaltantes levaram a arma do vigilante, um revólver calibre 38. Os bandidos também levaram um HD com as imagens das câmeras de segurança para dificultar a identificação deles. Olha a ousadia, viu?
Daqui a pouquinho, mais detalhes com Borges Júnior, ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Esses são os destaques de O Imparcial. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos aqui às informações do trânsito. Lembrando que você pode participar. É só mandar o WhatsApp aqui para a gente, mensagem pelo WhatsApp 992 17 26 47, repetindo, 992 17 26 47 é o nosso WhatsApp. Você confere agora aqui os destaques do Waze.com. No mapa, a gente observa alguns pontos de retenção de trânsito aqui na capital maranhense, MA 201, MA 202, aqui, né, para os municípios de Paço do Lumiar e também para o Maiobão, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, enfim, o trânsito em alguns trechos, chegando aqui também, né, no cruzamento antigo, no cruzamento do antigo retorno da Forquilha, no sentido centro, demandado neste momento com retenção de trânsito. Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito segue demandado, mas de acordo aqui com o Waze, ele segue fluindo, tá? Não tão fluente é o trânsito na Avenida dos Portugueses, dos Franceses, melhor dizendo, Avenida dos Franceses, no sentido centro, a partir do Detran, por ali, até chegar às imediações do bairro Alemanha, o trânsito segue bastante demandado. Aqui na BR-135, na saída de São Luís, retenção na saída após o aeroporto, aquele trecho ali que abrange até nas imediações do Armazém Mateus, sentido saída de São Luís, trânsito bastante demandado também. Quem tem mais informações do trânsito nesta quarta-feira, aqui em São Luís, é Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Como está o trânsito neste momento? Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Trazemos informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma. O condutor que passar por essa via nesse momento vai encontrar a maior quantidade de veículos, a movimentação mais intensa, se deslocando aí sentido elevado do trabalhador, seguindo sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, quando o fluxo maior ele é registrado se deslocando aí sentido centro, portanto, então, dentro da normalidade para o horário, essa movimentação. Nessa mesma altura da via, mas no sentido inverso, no sentido bairro, o fluxo, ele possui número considerável de veículos e segue fluindo sem problemas. Temos informações ainda referentes ao trânsito, referentes à Avenida Casimiro Júnior, nessa via. A interdição ela segue no final da rua Cônego Tavares, via auxiliar a feira ali da região, em que os condutores costumam pegar para cortar ali e seguir direto já próximo ali a Casimiro, mas na altura do Clube Litro. Essa via segue interditada, a retenção, portanto, continua no sentido bairro-centro. Já quem faz a movimentação inversa, centro-bairro, a movimentação ela é considerável, mas fluindo. Comparado aí os dois sentidos nessa altura da via, segue como já há algumas semanas, por conta ali das obras de drenagem profunda, o fluxo, a retenção ela é maior para quem está se deslocando sentido bairro-centro, por conta justamente dessas obras ali na altura do antigo Clube Litro. Já no sentido contrário, também o fluxo é intenso, mas ele flui de forma melhor comparado aí os dois sentidos. Portanto, então, de momento, são essas as informações. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h24. Agora você pode continuar participando. Mande mensagem 992 17 26 47. Mayra Nogueira. Vamos agora aos destaques do noticiário. Notícias da cidade. Borges, vamos iniciando, né, falando desse dia de violência, né? Violência, portanto, em primeiro plano, aqui agora, ação na Coab, no bairro Coab. Assaltantes de agência bancária seguem foragidos, inquérito apura o caso, esse caso aí de uma ação cinematográfica que aconteceu ontem. Como foi isso, Borges? Adalberto, no dia de ontem, na manhã dessa terça-feira, uma cena inusitada chamou a atenção de quem estava ou passava pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coab. Um helicóptero do CTA, o Centro Tático Aéreo, pousando em meio à Avenida Jerônimo de Albuquerque, que é uma das principais vias da capital.
Essa situação ela se deu em função de uma emergência. Uma agência de instituição financeira havia sido alvo de um assalto a banco ali na região da Coab. As imagens tão rapidamente passaram a circular nas redes sociais. Na ocasião, 2 homens entraram na agência. Os 2 estavam armados. Após o acesso à agência, renderam clientes, funcionários e segurança. Não houve registro de feridos durante a ação criminosa. Após, então, essa ação, eles fugiram. Levaram com eles uma quantia em dinheiro, um montante, ele não teve, o valor não foi divulgado, mas eles levaram ainda uma arma do vigilante. Esse, então, o motivo do helicóptero do CTA ter feito esse pouso de emergência na via. A ação, agora, ela buscava localizar esses assaltantes. A agência enviou as imagens à Polícia Militar, ao Serviço de Inteligência. O intuito é de que, a partir dessas imagens, se consiga fazer a identificação dos assaltantes e se chegue aí a esses criminosos. Adalberto, Mayra. Olha só, que audácia, né? Que audácia. Até helicóptero pousando na avenida teve ontem. 7h26. Ainda teve coisa ontem com a Polícia Rodoviária Federal, não é isso, Mara Nogueira? Pois é, a BR-010 da Polícia Rodoviária Federal reage a ataque de criminosos. Um deles foi preso. Conta os detalhes aí, Borges. Mayra, a ação acontecida também no dia de ontem, nesta terça-feira, foi na madrugada, por volta das 3 horas. Situação acontecida na BR-010, à altura da cidade de Imperatriz. Na ocasião, os agentes da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, seguiam para apurar uma denúncia de roubo a um caminhoneiro. Durante, então, essa ação, foram surpreendidos. Havia 3 indivíduos armados, todos eles estavam encapuzados e saíram de uma área de vegetação às margens daquela rodovia. Houve então um confronto, os policiais reagiram, houve troca de tiros, os suspeitos eles conseguiram no primeiro momento, todos os 3 conseguiram fugir. Eles seguiram em direção a uma área subsidiária de energia elétrica ali da região e por volta das 5h40 da manhã, as buscas elas foram intensificadas, passaram a contar com o suporte da Polícia Militar do Maranhão. Então, os 3 indivíduos eles foram localizados, eles estavam nas proximidades de um posto da Cefaz. Novamente, eles tentaram empreender fuga, mas um dos envolvidos ele acabou sendo capturado. Após ser detido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Imperatriz e os objetos que estavam em posse desse criminoso também foram encaminhados a essa delegacia. Durante essa ação, durante esse confronto, a polícia fez apreensões, um revólver calibre .38 com munição, 2 aparelhos celulares, ainda documentos de identificação de um dos suspeitos, no caso, o suspeito que foi detido pela polícia, e ainda roupas abandonadas na área da subestação. O motorista que foi capturado, o motorista que foi vítima do assalto, motorista, no caso, do caminhão, ele foi ouvido e confirmou ter sido alvo de uma tentativa de assalto, o que acabou, então, portanto, confirmando a tentativa de ação criminosa. Caso foi registrado, as investigações, elas continuam, elas buscam, a partir de então, identificar e também capturar os demais envolvidos. Mayra, Adalberto. Mais uma ação ousada, né? 7h29 agora. Borges, mudando de assunto, vamos falar agora sobre o FEMACO, um show de vozes, né? Esse evento da 45ª edição da Universidade Federal do Maranhão, né? Exatamente, Adalberto. Tradição que já se mantém vivo o canto coral aqui no estado por mais de 45 anos. Este ano chega em 2025, a edição de número 45, a 45ª edição. Abertura acontecida na noite de ontem, na noite desta terça-feira, durante solenidade no auditório central aqui da UFMA Campus São Luís. Abertura feita pelo reitor da instituição, professor doutor Fernando Carvalho, também pela pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora doutora Zefínia Bentivi. A gente lembra que outras autoridades da direção superior da UFMA também participaram desse momento. E neste ano o festival ele conta com a participação de 31 grupos, sendo 21 corais adultos e 10 corais infantis e infantos juvenis. As apresentações elas estão ocorrendo em 2 horários. Os corais infantis e infantos juvenis
estão se apresentando às 6 da tarde e os corais adultos a partir das 7 da noite. Ao final de cada apresentação, de cada dia de apresentação, uma dessas 4 noites ainda que restam, os corais, todos que se apresentam nesse dia, se juntam, formam um único coral e apresentam aí 2 peças, Saudades do Maranhão, da compositora de Viana, de Lumelo, e ainda Altos do Boi Vagalume, de Rosa Mochel e Georgiano Mochel. No dia de ontem, se apresentaram os corais, o coral da UFMA, o coral Vozes da UNAB, que é da UEMA, ainda o coral Brilho Celeste, o coral Queiroz, e ainda o Liberty Music Coral. Todas essas apresentações, elas vão seguir acontecendo no auditório central da UFMA. Essa que é a 45ª edição do FEMACO, o Festival de Coros, promovido aí pela Universidade Federal do Maranhão, que segue até o dia 14 de novembro, próxima sexta-feira. O FEMACO, que se constitui em um importante incentivo ao canto coral, promove a troca cultural entre corais, valoriza a música coletiva, estimula novos talentos, iniciativa aí da UFMA que segue há 45 anos. Adalberto, Mayra. Maravilha, viu, Borges? Maravilha, vozes maravilhosas, um evento de grande longevidade, uma ação, claro, muito edificante em décadas, né? Da Universidade Federal do Maranhão, aí da parte cultural, né, PROEC, professora Zefinha, enfim, todos envolvidos nessas ações do FEMACO e cultura, acima de tudo, né, da Universidade Federal do Maranhão. Estão todos de parabéns. 7h31, Mária Nogueira, chegou a hora da COP30, aqui no Jornal Rádio Universidade, e trazendo a informação, claro, do que trata hoje a edição do Diário COP30. Conflito na entrada da Zona Azul chamou atenção na noite de ontem. Manifestantes de diferentes grupos sociais que participavam da Marcha Global Saúde e Clima desviaram o trajeto e tentaram entrar na área exclusiva para pessoas credenciadas destinadas às negociações oficiais do evento. Esse é um dos destaques que você confere agora. Está no ar o Diário COP30, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Povos indígenas reivindicam maior participação nas negociações da COP30, além de exigirem demarcações como política climática. Durante a COP30, manifestantes protestaram contra a mineração do território de Barcarena, no Pará. Política de resiliência à crise climática precisa ser pautada de forma mais séria por governos locais. Períodos chuvosos no Maranhão têm levantado um alerta. Diário COP30. O boletim informativo da Cúpula Anual da Mudança do Clima, direto de Belém do Pará. Diário COP30. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. Mesmo com a presença recorde de mais de 2.500 indígenas brasileiros em Belém para a COP30, apenas 14% deles conseguiram acesso à Zona Azul, área onde ocorrem as negociações oficiais da conferência. As lideranças cobram maior representatividade e defendem que a demarcação de terras seja reconhecida como política climática. Para o coordenador das organizações indígenas da Amazônia brasileira, Toya Mantineri, a presença indígena precisa ir além da observação. Segundo ele, o interessante seria participar como negociador na delegação oficial dos países. Diário COP30. Na COP30, comunidades indígenas e tradicionais do Pará estão usando o evento para denunciar os graves problemas ambientais causados pela mineração no estado. A ativista indígena Auricélia Arapium protestou contra o governador do Pará, Helder Barbalho, enquanto ele participava de uma assinatura de acordo com a empresa de mineração norueguesa Hydro. As comunidades paraenses relatam poluição do ar, contaminação de rios e vazamento de rejeitos advindos de atividades mineradoras. Auricélia denunciou o acordo como mais um projeto de mineração que ameaça terras indígenas. O caso destaca as tensões entre as pautas da Cúpula do Clima e as denúncias de ativistas contra o chamado capitalismo verde. Diário COP30. Política de resiliência à crise climática precisa ser pautada de forma mais séria por governos locais. Os períodos chuvosos no Maranhão têm levantado um alerta. Confira agora na reportagem de Arthur Cerejo. As mudanças climáticas afetam o cotidiano das cidades em todo o planeta.
No Maranhão, não é diferente, e os impactos se intensificam durante o período chuvoso, quando há ocorrência de alagamentos e desmoronamentos. O cenário expõe a necessidade de políticas mais firmes de prevenção e adaptação urbana à crise climática. O número de municípios que decretaram situação de emergência por conta de chuvas intensas caiu, resultado das medidas de prevenção e da criação do Comitê Gestor de Prevenção e Assistência às Populações Vítimas das Chuvas, o CEPAV, que coordena ações de limpeza de riachos e desobstrução de galerias em áreas críticas da Grande Ilha. Cristiane Mouzinho, assessora técnica do IMESC, explica que a COP30 pode contribuir com o fortalecimento dessas políticas. A COP30 pode fortalecer o processo de gerenciamento de desastres ao promover cooperação internacional, acesso a recursos financeiros e tecnológicos, sem contar a troca de experiências sobre adaptação climática e gestão de riscos, ampliando a capacidade do Estado em planejar e responder aos eventos extremos de uma forma sustentável e integrada. Entretanto, as periferias têm sentido outro cenário. Para André Borges, morador da Maiobinha, bairro do município de São José de Ribamar, Grande São Luís, localidade afetada por alagamentos, ainda faltam ações mais presentes das lideranças políticas. E a gente não vê muita solução por parte do poder público. A gente faz vários baixo-assinados, às vezes a imprensa ela vai a pedido dos moradores, mas a gente não vê tanta melhoria quando a gente quer. Com a realização da COP30 no Brasil, o debate sobre adaptação e resiliência urbana ganha força. A expectativa é que os governos locais tenham mais apoio para investir em infraestrutura, moradia segura e ações que reduzam a vulnerabilidade das populações. No Maranhão, o desafio é transformar essas medidas emergenciais em políticas permanentes de prevenção. Diário COP30. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas por Portal Info Amazônia, Mídia Guarani Embia e Colabora Jornalismo Sustentável. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a COP30 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário COP30 é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM, Ocorre Diário, Reocupa, Epicentro Jornalismo e TV UFMA. Você pode ouvir a reprise deste episódio às 11h30 da manhã e às 2 da tarde na Rádio Universidade FM, ou, se preferir, nos perfis Rádio Universidade FM ou OcorreCast no Spotify. Assista também a versão em vídeo na TV UFMA. Até amanhã! Diário COP30. Produção: Ana Letícia Ferro, Arthur Cerejo, Fabrício Serrão, Gabriel Almeida, Giza Carvalho, Sara Fontinelli Santos e Vitória Tinoco. Apresentação: Ana Letícia Ferro. Sonoplastia: Cylon Souza. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 99222 7070. Instagram Instituto.Pangeia.
Site www.institutopangeia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissionais da Saúde. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para o curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Com uma formação inovadora, o Nefromais busca fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e manejo qualificado. O curso é destinado à capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. É totalmente gratuito, autoinstrucional, com carga de 195 horas e certificação conjunta da UFMA e do Ministério da Saúde. Curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Inscreva-se agora mesmo em ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8. A previsão nesta quarta-feira indica tempo com chuva em áreas específicas ao longo do dia, com temperaturas entre 25 e 33 graus. A umidade relativa do ar varia de 55% a 84% e os ventos são predominantemente fracos, soprando do leste para o nordeste. No Maranhão, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, especialmente à noite. As temperaturas variam em torno de 26 a 32 graus, portanto, dia quente com nuvens e chance de chuva isolada em São Luís e em boa parte do Maranhão. Adalberto. Vamos agora à tábua de maré, Mayra Nogueira, neste dia 12, portanto, quarta-feira, pré-amar, a primeira acontecerá ao meio-dia e 32 minutos, com 4,8 metros. A segunda será 0 hora e 39 minutos, com 4,5 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 6h08 da manhã, com 1,2 metro. A segunda será às 6h38 da tarde, com 1,6 metro. Notícias do Brasil. Vamos ao noticiário nacional. A gente começa com a manchete de Folha de São Paulo nesta quarta-feira, dia 12. DERIT recua e vai manter competência da Polícia Federal em texto contra o crime organizado. Relator diz serem falsas, aspas, narrativas de que texto limitaria a polícia. O deputado federal Guilherme DERIT, do PP de São Paulo, relator do projeto de combate ao crime organizado, recuou, desistiu de mudar a competência da Polícia Federal em investigações de facções. O texto pode ir a plenário da Câmara hoje. O parlamentar também não vai mais equiparar organizações criminosas a terroristas. Disse que pretende elaborar um novo texto a partir do projeto antifacção da gestão Lula, do PT, com crimes praticados pelos grupos e penas duras. O recuo de DERIT veio após críticas do governo e também da Polícia Federal. Em entrevista, o deputado e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disseram ser falsas as aspas, as narrativas, entre aspas, né, de que o texto pretendia tolher a corporação.
7 horas e 45 minutos. Mara Nogueira, o que tem de destaque em o estado de São Paulo? O estado de São Paulo, após 15 altas seguidas, Bolsa iguala ganho do início do real. Ibovespa chegou a 12 recordes consecutivos de valorização. É isso aí, 7 horas e 45 minutos. Agora vamos ficar devendo o Globo. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7 horas e 45 minutos. Agora vamos ao noticiário esportivo. Mayra Nogueira. Nesta quarta-feira a gente começa falando do gaúcho Luciano Quadros, o novo técnico do Sampaio Corrêa para a temporada 2026. Ele foi anunciado ontem, terça-feira, dia 11. O Luciano ajudou a Confiança a subir para a Série A do Campeonato Sergipano 2026. Além do Confiança, o técnico trabalhou no Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e também no Aimorés de Minas Gerais, no Potiguar do Rio Grande do Norte, o Linense de São Paulo, entre outras equipes. E Luciano é o primeiro anúncio feito após Rodrigo Ramos assumir o cargo de executivo de futebol. Nome dos jogadores para a temporada de 2026 vai ser divulgado nos próximos dias. A pré-temporada, não é isso, Mayra? A pré-temporada vai iniciar no dia 1º de janeiro, Adalberto. É isso aí, vamos acompanhar e trazer tudo para você. E continuando aqui com as inscrições para a segunda edição da Corrida Equatorial 2025, que também foram abertas ontem, terça-feira. São 1.500 vagas para colaboradores do Grupo Equatorial e para o público em geral. Evento que tem como tema Energia que Conecta e visa promover a saúde, bem-estar e também a integração. A competição conta com corridas de 5 e 10 quilômetros. Os kits vão ser entregues de 17 a 19 no piso 1 do São Luís Shopping em Jaracati. A corrida acontece no dia 20, com a concentração às 5 da manhã na Praça do Pescador, na Avenida Litorânea. Inscrições gratuitas podem ser feitas aí pelo site cronoesportes.com.br. Finalizando com a segunda edição do Maranhão Fight Night, que acontece no dia 22. Competição essa com 11 lutas, 7 duelos profissionais de K1 e MMA, 3 combates de influenciadores, 2 disputas de cinturão e um confronto de jiu-jitsu. O campeonato conta com o apoio da Secretaria de Estado de Lazer e Esporte e o torneio vai acontecer às 7 da noite no ginásio Castelinho. Ingressos disponíveis na bio do Instagram Maranhão Fight Night. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e Mayra Nogueira. Vamos com Gilberto Mineiro agora. Tem comentário musical aqui de Gilberto Mineiro. Gilberto Mineiro fala exatamente do quarteto canadense Songs of Tales. Songs for Tales é uma colaboração extraordinária de 4 artistas autênticos de todo o Canadá. Seu álbum de estreia, de mesmo nome, é uma coleção de canções, histórias visuais e viscerais, tudo contado através da música instrumental. Inspirado por tudo, de Charles Mingus a Ornette Coleman, e música de cinema, esse som inspirado no avant jazz pop começa com a instrumentação única de sax, violino, guitarra e bateria. Você está convidado para uma aventura sonora, um instantâneo da criação musical crua na faixa Burning Bright, do quarteto Songs of Tales. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Olá, pessoal.
Hoje no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, a gente vai falar de um assunto delicioso que é história. Para isso, a gente recebe aqui o professor, doutor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão, Marcelo Cheste. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adalberto, pelo convite. Maravilha. O professor que desenvolve pesquisa sobre a história política e intelectual do Brasil, com foco especial nas comemorações dos 150 anos das independências no Maranhão e também no Pará, entre 1972 e 1973. Professor, como surgiu isso na sua vida e esse estudo? Bom, vamos lá. Durante muito tempo, desde o doutorado, realizado na Universidade Federal Fluminense, eu estudo as independências do Brasil, né? No plural, porque foram processos distintos e com foco na independência do Maranhão, mas pensando as demais províncias do norte, né? Nós chamávamos de norte naquele momento esse espaço entre a Bahia e o Rio Negro. Então, eu, por muitos anos, trabalhei com a independência no Maranhão, com as independências das outras províncias, com movimentos como a Confederação do Equador, e de um tempo para cá eu migrei, né, desloquei a pesquisa para as formas de comemoração dessa independência, ou dessas independências. Ou seja, como é que, passado o tempo, esse passado foi organizado em torno da comemoração, né? E esse projeto, mais especificamente, que é financiado pela FAPEMA, é sobre as comemorações em plena ditadura civil-militar, né? Ou seja, como é que a ditadura ressignifica esse passado da independência. Eu queria que o senhor falasse dessa relação, né, da gente, no caso aqui do Maranhão, com o Pará, né? Tem ali como ênfase e início, digamos assim, o estado do Maranhão e Grão-Pará, não é isso? Como é que é essa conexão? Esse dado, ou essa questão, ela é importante pensar, especialmente sobre os efeitos disso no pós-independência. De alguma maneira, as independências, elas resultaram num processo de convergência em direção ao Rio de Janeiro. E isso fragilizou muito a relação entre as províncias, entre as capitanias na época, depois, né, a partir de 1820, províncias. Maranhão e Grão-Pará sempre foram muito conectados. A história colonial é uma história dessa junção, dessa aproximação, e ali no tempo da independência também, né? Não por acaso, quando o Maranhão adere à independência, lá em 28 de julho de 1823, o Grão-Pará segue essa tendência poucos dias depois, em 15 de agosto, porque a economia, as relações políticas eram de muita dependência entre as duas províncias, né? Então, gradativamente, com a criação do Estado Nacional Brasileiro, essas relações se perderam, né? E você começa a ter muito mais o nexo entre cada província e o Rio de Janeiro do que entre as províncias. Que maravilha. Professor, o senhor, com um foco mais especial, né, fala dos bastidores, né, da reedição do livro de Luiz Antônio Vieira da Silva, de 1972, né, em 1972, que fala dessas disputas intelectuais e decisões políticas, né, que envolveram essa publicação. Aí já são questões políticas mais profundas, né? Queria que o senhor falasse dessa relação e o que isso incide, né, por conta justamente de estarmos, neste momento, em um período militar. Perfeito. Bom, aí tem uma relação já direta com esse projeto FAPEMA, não é? Porque durante as comemorações do Sesquicentenário da Independência, em 1972, nós vivíamos a ditadura civil-militar, governo Médici, uma tentativa de se construir um grande passado de glórias, né, que culminaria naquele presente do chamado milagre econômico, milagre brasileiro. Então se organiza para aquele tempo uma gigantesca festa, uma festa que vai de 21 de abril, não é, para saudar Tiradentes, e aí logo na sequência, o 21 de abril é a data do chamado Encontro Cívico Nacional, organizado pela ditadura. E no dia 22 é o momento em que os restos mortais do imperador Pedro chegam na Baía de Guanabara, e a partir daí peregrinam pelos estados brasileiros, com passagem em São Luís, inclusive, né, no mês de julho. Os restos ficam na Catedral da Sé, e você tem uma grande festa que culmina com o 7 de setembro, com o enterramento do imperador no Museu do Ipiranga, Museu Paulista. E nisso você tem a movimentação dos estados em relação a como cada estado participaria dessa festa, né? Tem uma programação nacional e tem também as programações estaduais, locais. Né? Locais. Então, um dos movimentos aqui no Maranhão, e aqui há sempre essa dificuldade, porque o Maranhão é uma província
como o Pará e a Bahia, que resistem a essa independência, né? A rigor, os 150 anos aqui da independência se daria apenas no ano seguinte, né, em 73. Então, os festejos aqui, eles têm muito do calendário nacional, mas pouco de iniciativa local, né? Uma dessas iniciativas foi a reedição do livro do Vieira da Silva, que é o primeiro livro sobre a independência do Maranhão, que foi escrito lá em 1862. Praticamente não se escreve nada sobre o tema no Maranhão até então. O Mário Meirelles, o professor Mário Meirelles, era o chefe da Casa Civil do governo Pedro Neiva de Santana, em 72. Ele publica um livro síntese chamado História da Independência do Maranhão, muito devedor do livro do Vieira da Silva, mas o livro do Vieira da Silva era ainda a grande referência. Então, é um processo todo, patrocinado pela Sudema, né, de imprimir esse livro e publicar esse livro no Rio de Janeiro. E esse livro sai muito diferente da primeira edição, né? Ele sai tentando, de alguma maneira, inserir o Maranhão na festa do Sesc Centenário. Então, tem uma epígrafe sobre o Sesc Centenário, tem muitas imagens do Dom Pedro nessa segunda edição, que não tinham na primeira, né? Eu fiz o estudo de comparar as duas edições, porque o Dom Pedro é o grande herói escolhido pela ditadura para comemorar 72. Por que a escolha do Dom Pedro? É o Dom Pedro a figura militar, quer dizer, seria o mesmo exército que deu a independência ao país, agora daria o progresso econômico. Então, eles resgatam a imagem do Dom Pedro militarizado para 72. Então, o livro tenta se adequar a isso, né? Insere uma série de imagens do Dom Pedro no livro, há o acréscimo de dezenas de notas e de documentos no apêndice, sempre tentando centralizar, ou seja, tentando relacionar a independência do Maranhão à figura do Dom Pedro. Eu diria que a segunda edição, de alguma maneira, desmente o princípio da primeira edição do autor, do Vieira da Silva, que era uma independência pensada muito mais a partir da dinâmica política do Maranhão do que preocupada com o Rio de Janeiro. Certo. Isso aí, para o senhor, isso aí resulta em uma distorção total, enfim, um efeito negativo, digamos assim, em termos da historicidade. Isso aí tem esse foco, digamos assim? Nós trabalhamos, acho que, com uma outra percepção, que é tentar explorar de que maneira esses passados são usados. Não é? Quer dizer, de qualquer forma... Os interesses, né? Quais interesses movem essas narrativas? Porque, de qualquer maneira, as narrativas são movidas por interesses. Resta saber quais, né? Então, quando você olha para essa independência saudada em plena ditadura militar, você não tem os escravizados, você não tem as populações subalternas, você não tem o dissenso. É um outro Brasil. É um outro Brasil, porque a chave do passado conservador é sempre a unidade heróica. Não é? Como é que você constrói um passado conservador? Com heroísmo, com grandes batalhas e sem divisões internas. Então, você cria, né, um grande país que, na verdade, já existiria desde muito antes da independência. Então, essa chave conservadora para narrar o passado, que não é brasileira, ela é ocidental, ela é muito similar. É sempre uma receita que parte do princípio de uma história centralizada nas capitais desses novos estados, no nosso caso, Rio de Janeiro, a partir de grandes heróis, sempre brancos, homens, não é? E a partir de um passado que é sempre glória e nunca fardo. Tá? Acho que são características dessas narrativas conservadoras. Estudar isso, explorar isso, é uma maneira de, como diria um grande historiador brasileiro, o professor Durval Muniz, fazer defeitos nessa memória, né? Ou seja, intervir nessa memória e produzir... criticar, né? Outros passados. Sim. Maravilha. Esse projeto, essa sua pesquisa, ela tem um encaminhamento para se desenvolver ainda mais? Enfim, como é que vai ficar essa relação também com trabalhos futuros e correlatos? Bom, nós temos algumas publicações já saídas, né? Uma delas, que é a que você cita, do livro do Vieira da Silva, na revista Acervo, do Arquivo Nacional, alguns capítulos já publicados, mas para o primeiro semestre de 2026 será publicado um livro, né? Que é um livro síntese da pesquisa, que inclui o trabalho de alunos que também se envolveram na pesquisa e produziram relatórios de iniciação científica e que agora estão no mestrado, e a junção com pesquisadores do Pará, especialmente o professor Cleodir Moraes, da Federal do Pará, que organiza a coletânea junto comigo, para que nós possamos fazer essa discussão das comemorações de 72 e de 73. É importante pensar, né, que o Maranhão, em 73, vive um segundo Sesc Centenário.
inclusive com a presença do general Médici aqui. Então, o livro ele trata dessa aproximação Maranhão-Pará para o tempo dos Sesc Centenários. Maravilha, que maravilha sempre tratar de história, né? E também, né, não deixa de ter o seu sentido político, né, tratado aí de uma maneira muito, muito forte, né? Só acha que esses desenrolar disso tudo ainda tem muita influência, né? A gente está vindo aí, saiu, né, digamos assim, de um governo que teve um foco militar, né, ali uns interesses de militares, né, inclusive a quantidade de pessoas que eram militares dentro do governo era maior até do que o período militar, né? Enfim, a gente ainda está se enrolando, digamos assim, né, se envolvendo muito com as questões militares, esses interesses, né, políticos, inclusive, enfim, o senhor vê que estamos indo para um outro caminho. Olha, esses passados mal resolvidos, né, de alguma maneira, eles retornam. O Brasil parece que é um grande emaranhado de coisas mal resolvidas. Né? Então, nós vivemos isso, nós saímos de uma ditadura brutal, sem discutir esse passado, sem punir, sem julgar, sem nada. A própria escravidão também, né? E outras tantas coisas. Isso acaba, de alguma maneira, se expressando nesses tempos aos quais você se refere, né? Que são tempos que tentam colocar em primeiro plano questões que já, do ponto de vista historiográfico, eram para estar resolvidas, né? Então, nós discutamos isso nesse passado recente, de que a escravidão não teria sido tão cruel assim, de que nazismo é de esquerda, de que a ditadura não foi uma ditadura, mas sim um momento pontual ali de solução de problemas ante perigos estrangeiros, enfim, como diria a canção, um paiol de bobagens, né, mas que acaba dando trabalho para que você responda, refute e nos obriga, né, a nós todos os historiadores, a ocupar espaços públicos que nós não estávamos acostumados a ocupar. Então, essa tribuna da história pública, nas redes, nos outros coisas, ela se fez necessária, especialmente por conta desses embates. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua presença. Acabamos de receber aqui no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, o professor doutor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão, também do programa de pós-graduação, né? História da Universidade Estadual do Maranhão, Marcelo Cheste. Professor, a gente espera o senhor em outros momentos futuros aqui para falar sobre esses assuntos relacionados à história, claro, e política também, né? E o desenvolvimento de outras pesquisas. É sempre bom, é sempre importante. Enfim, a gente conta com o senhor em outros momentos aqui no Rádio Opinião Entrevista. Com o maior prazer. Bom dia. E você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br, com muita ciência, muita produção científica acima de tudo, aqui na Rádio Universidade, através desse projeto da FAPEMA com a UFMA, e a gente está sempre focado em você, inclusive, né, sempre também com esse background da educação. A gente volta em uma próxima edição. Até lá. E uma última informação, Mayra Nogueira, o Josimar manda mensagem aqui dizendo que um caminhão de carga está no prego, na Avenida Daniel de Latouche, no Ipase, né, nas proximidades da SMTT, sentido bairro, ocasionando um trânsito lento demais, né? É isso aí, muito obrigado. A questão aqui é de trânsito ruim até o elevado Alcione Nazaré. Muito obrigado pela participação, Josimar. Ele participou aqui pelo WhatsApp 992 17 26 47. Mayra Nogueira, a gente fica por aqui com o Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã com mais informações. Amanhã tem concurso de oportunidades. Olha, muito obrigado pela sua presença e continue com a gente. Mayra Nogueira assume agora, sessão das 8, muita música boa, também continuando com ciência em Rádio Ciência. Até amanhã. Tchau, Mayra. Tchau, Adalberto. Eu volto já com você aqui no Sessão das 8. Fique ligado. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.